E aí ela continuou tentando mudar e fez uma reunião com a gente no cartório, dizendo que a intenção dela era mudar tudo mesmo, e que ela ouviu dizer que ali ninguém prestava, ninguém trabalhava bem, que ela queria levar, ela falou isso no cartório, né? E a gente foi convivendo com a situação. Em dezembro, ela colocou todo mundo à disposição, né, com o objetivo de levar para a nona civil e o resto do pessoal dela vir para a quinta criminal. A gente chamou o sindicato, tentou fazer o que foi possível, né, mas isso foi publicado e a gente foi obrigada a deixar o cartório assim: vocês estão à disposição, sai, não mexe mais aqui, não pega mais nada, né? A gente chamou o sindicato e tal. Enfim, o que a gente procurou fazer? No primeiro momento, a denúncia política, colocamos no Fala Servidor, fizemos um panfleto que eu acho que foi assinado por várias entidades, partidos políticos, organizações de esquerda, movimentos sociais, e foi distribuído em alguns lugares. Não sei se todos chegaram a receber esse documento, né? Essa foi a única atitude política que a gente conseguiu fazer, né? E esperamos que nesse ato agora a gente possa colocar essa questão. O que nós fizemos? Fizemos um requerimento à corregedoria, 5 dos removidos, entramos com requerimento pedindo a nossa relotação em várias criminais, que é para minorar o nosso prejuízo, né? E ela já foi deferido e ele está lá aguardando, né, dizendo que vai ser atendido assim que tiver gente para colocar lá no nosso lugar na nona civil. Esse foi o último despacho e está lá, não vai ser arquivado o processo enquanto todos não forem atendidos, todas as remoções não forem atendidas. Mas o que a gente quer buscar aqui, e o que foi discutido na comissão de prevenção a doenças ocupacionais e assédio moral, porque isso é uma caracterização de assédio moral, né? Que seja feita uma ação, uma representação contra a juíza e o corregedor, que em última instância assinou permitindo as remoções arbitrárias, entendeu? Isso vai ser encaminhado, a gente está pedindo que se faça isso, tá? E que junto com esse movimento, que isso desencadeie o movimento, a gente precisa perceber que magistrado é funcionário como nós, entendeu? E ele não pode agir dessa forma e nos tratar como coisa. Eles fazem isso o tempo todo, né? Então, quando ele serve, você está lá. Quando não serve mais, te joga fora. Muda como se fosse imobiliário, tá? Isso é assédio moral. Isso é abuso de poder. Então, nós lá, que fomos removidos, nós queremos que haja todo tipo de ação possível, jurídica e política contra esse fato, e para que isso não aconteça mais, não só em bloco, como nós fomos, nem individualmente. Isso acontece todo momento aí, né? E as pessoas mudam, humilhadas, vão para o seu destino, que o juiz determinou, porque tem medo de reclamar. Então a gente tem que abraçar isso, tem que fazer alguma coisa. É o seguinte, eu também já fui uma removida arbitrariamente em 2008, numa grande greve que na época eu estava como delegada em Angra dos Reis. Na época me tiraram de lá, me mandaram para Mangaratiba e depois para Itaguaí. Mas aí foi uma clara retaliação de greve, né? O nosso movimento foi forte, incomodou algumas denúncias que fizemos e a retaliação foi em cima de mim. Bem, agora o que eu quero acrescentar nesse debate? Tá? Oi? Alô? O que eu quero acrescentar nesse debate? A gente está observando quem tem alguma integração com outras categorias de servidores públicos, que essa remoção arbitrária não está sendo um demérito somente do judiciário. O CEP hoje, recentemente, muitos professores também estavam sendo removidos
de escolas, próximos de suas residências, por conta até da questão do produtivismo de escolas de qualidade, que inclusive eles implantaram absurdamente um 14º salário por aquela escola que tiver menos reprovação, como se o problema da reprovação fosse o profissional, né? O mestre, o professor. Bem, então o que eles fizeram? Eles reivindicaram uma audiência pública na LERJ para barrar essas remoções arbitrárias, né? Professores, merendeiras, inspetores, e inclusive é pior, eles estão removendo esse pessoal, né, da infraestrutura do colégio, da educação, para colocar firmas, privatizar esse serviço, sendo que esses outros profissionais são compensados, tá? Então eu acho que a gente tem que ampliar a luta enquanto servidor público estadual, tá? Eu acho que além da questão do abaixo-assinado, muito bem colocado pelo companheiro Wilson, além da representação do Wilson e da Silvia Cláudia, né? Também muito bem colocado. Eu acho que a gente nem precisava estar aqui pedindo para entrar no CNJ uma representação. Qualquer ato arbitrário já teria que estar sendo encaminhado para o CNJ, tá? E a gente reivindicar, unificar também para uma audiência pública, né? E uma audiência pública e que não fique só nisso, né? Porque quando o companheiro coloca a questão do ato ser motivado por uma lei específica na lei, todo ato administrativo tem que ser motivado, entendeu? Então a gente tem que, se é para fazer uma lei, a gente tem que aproveitar e mexer todo nesse estatuto de servidor público da época da ditadura. Entendeu? Eles tripudiam em cima de mim, da gente. Eu fui punida com essas remoções arbitrárias em cima do estatuto arcaico, entendeu? Da ditadura militar de 74. Então eu acho que a gente tem que abrir a discussão sim, levar essa questão para a LERJ e unificar e colocar até como ponto de pauta do MUSP, que está se reunindo aqui nesse sindicato, toda segunda-feira a partir das 8h30, né? E hoje tem até reunião, que é reunião aberta. Eu acho que a gente tem que unificar as forças, porque cada vez mais... que me passaram que teria, não, mas... tinha avisado que a gente tinha um CRZ... eu também achei estranho, né? Porque eu tinha CRZ. Eles fizeram errado. Mas então, eu acho que não impede de ser colocado na próxima pauta do MUSP. Eu acho que a gente tem que unificar as forças e mostrar que hoje estão fazendo educação, remover para privatizar, daqui a pouco vão fazer a mesma coisa aqui com a gente. O CIE é uma realidade dentro dos cartórios, né? Projeto de incentivo à aposentadoria. Eu acho que há um problema aqui com relação a isso, tá? A desembargadora Leila Mariano, ela veio com essa ideia, antes mesmo dela tomar posse, com relação a esse incentivo à aposentadoria. A intenção dela não é colocar novos servidores no lugar desses que estão se aposentando, que aliás no ano passado, quem acompanhou o Diário Oficial e viu que nós tivemos muitas aposentadorias. A intenção da administração do tribunal é sobrar o orçamento para se chamar mais juízes, não é para se convocar novos servidores. É importante que a gente tenha claro isso. E há um problema com relação a esse incentivo da aposentadoria, que eu acho equivocado por parte do sindicato, está levando à frente um plano da administração. Então a gente tem que se posicionar a favor sim dos aposentados, a favor sim de que os aposentados tenham todos os benefícios dos servidores ativos. Isso sim, isso é uma coisa correta. Eu acho que tudo aquilo que o servidor ativo tem, o aposentado tem direito a ter. Seja lá com que nomenclatura for. Porque aí há um problema aí, se vai pagar Visa-Refeição, auxílio-refeição, auxílio-alimentação. Eu acho que se o servidor da ativa tem qualquer tipo de benefício, o auxílio de Natal, os servidores aposentados têm que ter todos os benefícios, sem exceção. Isso é importante a gente ter claro aqui com relação a isso. Agora, com relação a gente a estar trabalhando num projeto de incentivo à aposentadoria, como o tribunal quer, porque isso aqui, gente, é um PDV disfarçado, é um plano de demissão voluntária disfarçado. Como o tribunal não pode fazer isso ainda, o tribunal está vindo com essa de incentivo à aposentadoria. Eu acho que a gente tem que se colocar contra, porque nós não podemos estar fazendo com que servidores saiam para se aposentar sem que eles queiram. Porque o incentivo que a Leila Mariano está fazendo é o seguinte: lá na segunda instância, tem servidor que já tem tempo para aposentar e exerce cargo em comissão, ela está tirando o cargo em comissão para o cara poder se aposentar. Esse é o incentivo que ela está fazendo. E a gente não deve estar fazendo parte disso. Então, para concluir, a gente não deve estar apoiando o plano de incentivo à aposentadoria. E a gente deve sim estar apoiando todos os benefícios para os aposentados. E queria dizer mais:
o que está colocado aqui, um dos 3 pontos de incentivo, para concluir, que é o padrão extra. Isso aí também implica em motivações constitucionais. Isso aqui pode ferir, inclusive, a regra do artigo 40 de fixação de proventos. Então a gente tem que tomar cuidado também para depois não cair numa inconstitucionalidade nesse padrão. Então vamos lá, Tony, fraternalmente. Não vou fazer discurso de oba-oba, certo? Não, de jeito nenhum. Já, né, tenho 21 anos de casa, para completar mês que vem, sempre militando aí com a categoria. Sou mais do que ninguém, tem um monte de gente que tem muito mais até, mas vamos lá. Eu acho que não dá para entrar, como você está falando, né? Se a gente pode ganhar alguma coisa, sei lá, não sei se você entende mal as suas palavras, a gente pode ganhar alguma coisa como se fosse para perder outras. Você entra assim já na negociação, certo? Como eu acho que foi no ano passado, certo? Para ganhar 1,96% de reajuste e para ganhar uma promoção ínfima, percentualmente falando para a categoria, e a gente perdeu a database. A database foi jogada para setembro, certo? Então, eu acho que a gente tem que ser mais principista, tem que ter mais atuação da direção do sindicato. Eu reconheço que a categoria é difícil de se organizar, certo? Mas os delegados sindicais, eu acho que têm feito bem, na medida do possível, sua parte, para poder militar junto dessa categoria, para construir no próximo dia 7 um ato público que seja cheio, efetivamente cheio, certo? Agora, entrando no ponto em si, certo? Eu acho que tem que ser retirado, como falou, me antecedeu aqui o Wilson, e bem falou o Gerson. Gerson quer me parecer ter mais ou menos a mesma idade do que eu, não sei se o mesmo, né, tempo de tribunal, e quando ele falou, eu falei, caramba, parece que sou eu que estou falando. Eu também ainda tenho uns 17, 18 anos aqui dentro do tribunal. E eu acho que a gente vai sofrer muito mais se a gente, enquanto base, enquanto encaminhando a discussão pela direção do sindicato, e aprovar aqui no CRZ que a gente tem que incentivar a aposentadoria das pessoas. Isso está errado por método. Por método. Porque eu acho que a direção do sindicato não podia ter feito isso antes de chamar o CRZ e antes de chamar as tão faladas assembleias regionais. Porque a realidade é a seguinte, pelo menos é que eu vejo, a não ser que estão vendo uma realidade completamente diferente da que eu tenho visto. Desde a campanha de 2011, que nós perdemos a eleição, certo? E de lá para cá as coisas não mudaram. Eu vejo colegas de um pouco mais de idade nos cartórios, acho que vocês veem também, que eles falavam, Léo, eu ganho quase R$1.000 de abono permanência, de Visa Vale, disso, aquilo. Eu não vou me aposentar. Eu não vou me aposentar. Tem alguns que ganham mais de mil. Aí a gente vai com incentivo à aposentadoria, pegando o gancho aí do Gerson. Gente, eu vejo colegas lá em São Gonçalo, que é a nossa comarca, posso até citar os cartórios aqui, certo? Segunda é cível, sexta é cível, passem lá. Não precisa chegar lá às 6 horas da tarde não. Chega lá às 4, 2 horas antes. Tem 2 funcionários. 10 segundos. Quando muito. Você sabe disso, certo? Colega de São Gonçalo aqui sabe disso. Tem 2 funcionários. Pô, tem mais gente no gabinete que no cartório, cara. Conclusão. Aí a gente vai incentivar a aposentadoria concretamente. Se fosse o meu cartório, ia sobrar mais serviço pra gente, é mais assédio moral, é mais produtividade, é mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Porque o que o tribunal vai querer, certo? Antes que a gente consiga chamar novos concursados, porque a luta é difícil, concluindo, porque a luta é difícil, o que o tribunal vai querer é que a gente dê a mesma produtividade como se o cartório estivesse cheio. E aí é doença, e aí é assédio moral, e aí é que vai. Então acho que está errado, né, gente? É por aí. Para mim é nesse sentido. Eu não estou aqui, né, naquela, não, se não puder incluir o excedente, então tira o plano da gente. Não é isso, tá? Para a gente deixar claro aqui. Eu acho que é uma reivindicação de vários colegas da categoria a inclusão de excedente. Eu acho que levar essa reivindicação para o tribunal, acho que não é nenhum problema. Se o tribunal argumentar que não tem dinheiro ou vai onerar para o plano não dá, isso é uma outra coisa. Eu acho que isso não impede da gente aprovar aqui um pedido dos servidores para inclusão de excedente. Agora, se vai dar ou não, isso é um outro problema. Não estou aqui querendo propor uma coisa em detrimento à outra. É importante deixar isso claro aqui para poder não ter dentro do passado do que eu estou falando, tá? Só, gente, primeiro, eu não quero estar no CRZ que eu tenho uma mesa que fica falando a voz do patrão. Se vai aprovar ou não, isso é problema do presidente do tribunal, que está pagando esse mês 60 mil de auxílio glutão, se vai pagar 7 mil todo mês de auxílio moradia, que tem 43 mil para pagar a pensionista do desembargador. Para isso tem dinheiro. Eu não
administração. Faça Ótimo, que se quiserem dar palmas, deem. Se quiser vaiar, deem. Porque é um direito da livre expressão. E eu humildemente vou acatar o que vocês se manifestarem. Agora, eu tenho direito como sindicalizada, como delegada sindical, que a minha base reivindica a inclusão dos acidentes. E eu não estou falando por mim, porque meus pais já faleceram. Entendeu? Eu tenho, no mínimo, como responsabilidade, como representante da base da Pavuna, e muitos outros que estão aqui, fazer a voz dos nossos colegas que estão ausentes aqui, porque estão ralando lá. Entendeu? Então é isso. Eu não preciso ouvir duas vezes a administração aqui e lá. Incluindo a cláusula para ressarcimento extensivo aos dependentes e cônjuges, tá? Quem é a favor dessa proposta, levanta a mão. Quem é contra essa proposta? Quem se abstém? Uma abstenção.